Estamos aqui novamente, ao vivo. Pronto, entraram. Silânia, sejam bem-vindas novamente. Tânia, visualizar. Cadê Tânia? Tânia, eu já aceitei já. Pronto. Beleza. Pronto, Tânia. Seja bem-vinda novamente e dê continuidade, por gentileza. Certo, ok. Então, assim, nesse grupo, que nós começamos com um grupo focal, né? O grupo focal é um grupo que vai trabalhar um mesmo tema, né? É importante a gente dizer isso. E aquele grupo, o primeiro grupo, né, que foi uma confraternização, com uma grande confraternização, o grupo tinha 15 mulheres, né? Nossa conversa deu pistas para outras pessoas. Nossa primeira conversa deu pistas para outras pessoas. Nós, Dalma, juntamente com Desirê, juntamente com outras pessoas, convidaram as outras pessoas que surgiram nas falas, porque era importante a gente saber o que as pessoas tinham aprendido com Dona Minerva, né? O que elas aprenderam com Dona Minerva. Porque Dona Minerva, ela veio dos Estados Unidos com uma formação técnica e uma formação humana, né? Muito forte. E ela veio trabalhar numa espécie de assentamento, numa área de trabalho rural, trabalho agrícola, de orientação das famílias, né? E ela vem para a Barbalha, ela chega na Barbalha, isso a partir das falas, né, que a gente, das narrativas que a gente coletou, que nós vamos traçar essa trajetória dela na Barbalha. Então, ela vem para a Barbalha, né, através do relacionamento e do casamento com o doutor Hinaldo, né, e ela começa a visitar a periferia, né, ela percebeu nessas visitas à periferia que chegava nas casas e as mães perguntavam, né, quantas pessoas tinha naquela casa, quantas pessoas tinham naquela família. E ela sentiu, ela percebeu que algumas mães, de uma forma muito temerosa, dizia que tinha X pessoas, mas que tinha uma pessoa que não falava, ou não andava, ou que estava, de alguma maneira, isolado em algum cômodo da casa, né? E aí ela foi, né, começou a fazer uma cartografia das pessoas com deficiência na Barbalha. E essa cartografia revelou para ela um processo de inclusão. Para ela foi uma surpresa, de alguma forma, encontrar essa rejeição, essa exclusão tão profunda em relação aos deficientes, né? As famílias, elas tinham vergonha, elas tinham sentimentos os piores possíveis, porque ter um deficiente em casa era uma forma também do restante da família ser discriminado e ser excluído. Então, começava ali o trabalho dela de cartografar essa deficiência, né, para descobrir a tipologia, né, as especificidades. Ela vai descobrir também, né, através dessa cartografia que ela vai montar com o apoio das pessoas que trabalhavam com ela na assistência social, na ação social do município. Um dos fatores predominantes para essa questão da deficiência eram as condições socioeconômicas, as questões também de estrutura. Assim, o mais interessante é que o município ele não tinha dados.
não tinha os dados que Dona Minerva precisava. Ela produziu os próprios dados. E ela produziu os próprios dados. Ela sabia como lidar, né? E aí ela orientou as equipes para que as equipes pudessem trabalhar com aqueles dados, né? Para que as equipes pudessem trabalhar com aqueles dados. Então, ela foi estruturando essa cartografia. E, ao passo que ela ia estruturando essa cartografia, ela também foi fazendo as primeiras articulações políticas no sentido de captar recursos, de captar recursos para a organização das estruturas físicas, recursos para a organização das equipes multidisciplinares, convênios para sessão de professores que pudessem atuar nas instituições. E ela começa, né, ela vai identificar, através dessa cartografia, várias outras questões. A questão da educação, da educação precária das famílias, da falta de oportunidade nas escolas, da ausência da educação profissionalizante. Barbalha não era só o entorno da igreja de Santo Antônio. Barbalha não era só aquele miolo ali das famílias, das famílias, das grandes famílias da Barbalha, né? Dos nomes de referência das famílias de Barbalha. Física, mental, auditiva, tipos de deficiência, outros tipos de limitações igualmente importantes, porque elas estavam sofrendo com a falta de alimentação, com políticas de nutrição, com situações que... Está tendo problema no som? Era a questão. Tu tá me ouvindo bem, Tânia? Tô ouvindo super bem. Voltou agora. Alguns barulhos. Voltou então, agora, assim, normal. Então, Dona Minerva, ela vai descobrindo, né, com essa cartografia, que Barbalha ela tinha muito mais do que esse miolo em torno do centro e da Capela de Santo Antônio. Ela tinha os bairros, ela tinha as periferias, nessa periferia estava a exclusão, nessa periferia estava a fome, nessa periferia estava a miséria. E a fome e a miséria, elas eram os elementos fundamentais para a produção de outras deficiências, né? E aí ela vai organizar as sociedades, né? A sociedade, a SOAFA, a SODEF, a CESFA, né? Ela vai organizar justamente para apoiar as comunidades, né? E apoiando essas comunidades, que essas comunidades pudessem receber não apenas orientação e formação para lidar com essas questões mesmo, do abandono, da miséria, para lidar com essas diferentes situações, mas também, né, para oportunizar, né, a alimentação, né, para alguns, a distribuição de leite, a distribuição de enxovais, a confecção do enxoval, a distribuição do enxoval, os cursos que eu acompanhei como coordenadora do SENAC. E que você ministrou também no Pestalozzi, né, as várias palestras, cursos. Exatamente.
e acompanhei também como coordenadora pedagógica, né, que eu era coordenadora pedagógica do SENAC, e esse trabalho, ele foi sendo ampliado, né, foi sendo ressignificado. Naquela época de Dona Minerva e de Dona Zuíla, os recursos, a situação de políticas para a inclusão do deficiente, para a inclusão das maiorias excluídas, das maiorias marginalizadas em relação à escola, à educação profissional, em relação às políticas de saúde, eram muito mais difíceis, eram muito mais segregadoras, digamos assim, né? E ela vai, né? Ela vai a Fortaleza, no governo do estado, ela vai a Brasília, diretamente na Secretaria de Educação Especial, ela vai em outros ministérios, ela vai em busca de outras secretarias. Dona Minerva era uma pessoa que ela não se convencia, você podia argumentar, mas ela não aceitava um não. Ela discutia, ela argumentava, ela contra-argumentava, ela insistia, ela era a expressão mais bonita da Loteria Estadual do Ceará, né? Insiste, persiste e não desiste, né? Então, ela era essa mulher de força, de esperança, de muita fé, né? Ela tinha a fé dela, ela tinha a crença dela, ela tinha as esperanças todas em torno disso, né? E ela ficou essa imagem especial no coração das pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. Na minha pesquisa, é um achado muito importante, muito especial, Dona Minerva, ela está guardada, passou-se o tempo depois que ela partiu do desencarne, mas ela continua guardada nesse coração, né? No Tânia, coração dos babalenses. eu posso só fazer aqui uma colocação já dessa sua, da sua fala, de tudo, e eu vi no seu material do pós-doutorado, tem uma citação que me chamou muito a atenção, e eu até copiei aqui, eu estou com a folha e eu vou ler, que retrata muito isso que você está falando, que diz o seguinte: na travessia dessa fronteira de sombra, escutei vozes que vazaram sol, outras foram asas no meu voo de escrever. A umas e outras dedico este desejo de contar e de inventar. Então, Dona Minerva e você também são duas pessoas, né, perfeitamente nessa citação. No começo dessa citação, é um trecho de um poema do Mia Couto, né? Mia Couto, 2008. O Mia Couto, ele é um poeta que eu tenho assim uma atenção muito especial. Ele é um poeta moçambicano e é um poeta que, como Dona Minerva, conheceu a miséria, conheceu a exclusão, né? Ele ainda está vivo. Dona Minerva viveu essa experiência lá nos anos 70, Sim. Quando a escola caminhava para a universalização, quando a escola se organizava para melhorar o nível de oferta, quando a escola discutia que não se poderia apenas garantir a oferta, mas garantir a permanência, garantir o sucesso, que é do final dos anos 70 para o início dos anos 80 que começa essa discussão. Então, Dona Minerva, ela fazia parte, ela era digamos, pela forma como ela se colocava, uma mulher do povo, ela era um soldado nessa guerra, mas um soldado que tinha uma esperança muito grande, que tinha uma força muito grande para isso. Então, ela vai fazer parte de todo o movimento educacional de Barbalha por meio desse trabalho que ela inicia lá ao chegar, começa sua primeira militância na periferia, né? E ela começa a traçar essa cartografia, ela vai conseguir estruturar os dados e vai
fomentar todo o seu trabalho nas várias instituições que criou. Quando, né, eu conheci Dona Minerva e tive que comer com ela o lanche lá na Soapa, né? Foi muito interessante essa tarde, porque ela me levou na cozinha. Ela não tinha... ela era uma pessoa simples, né? Era uma pessoa simples, uma pessoa extremamente envolvida com tudo. Então, ela me levou na cozinha da Solapa. Ela queria que eu visse duas coisas. A estrutura da cozinha, que naquela época era precária, porque não existia o interesse do governo, né? E Isso. como o SENAC era uma instituição de capital misto, né? Era ao mesmo tempo pública e tinha capital privado, ela não admitia que o SENAC fizesse cursos e cobrasse por isso. Então, ela me levou para mostrar, né, a cozinha do Pestalozzi, para ver que aquela cozinha precisava de muita atenção, porque eu fui para ver a cozinha também por conta dos cursos. Cozinheiro, confeiteiro, esses cursos que ela pedia para as mães. E, ao mesmo tempo, para ver a alimentação que estava sendo servida às crianças, para falar da luta que era todos os dias, não era no final, no início do mês ou no início de cada ano, mas era uma luta de todos os dias, garantir aquela refeição para as crianças, garantir aquela refeição para as famílias das crianças, porque em muitas situações era aquela alimentação servida na escola a única refeição do dia daquelas pessoas. Então, ela dizia assim, por isso que os meninos nascem com problemas, né? Por isso que os meninos nascem com deficiência, porque eles não têm o que comer em casa, né? E a culpa é do governo que não vê isso. Então, tem um trecho no meu trabalho que uma professora diz assim, olha, Dona Minerva, naquele tempo, ela foi considerada comunista, né? Tânia? A questão não, eu acho que que deu uma... Ele ficou vamos desvincular do som. Tu ficou pertinho, olha, fala agora, por gentileza, para ver se a gente se melhorou. Bom, Voltou, normal. voltou. Eita, essas lives são um sucesso. Bom, é assim, na questão do comunismo, né, de ser comunista, né, lendo as falas, lendo as narrativas das professoras, eu vejo o comunismo era a comunhão, de comungar todo mundo das mesmas oportunidades, né? Que todas as pessoas, Dona Minerva, ela enxergava o Brasil como um país rico, um território de possibilidades, com muitas riquezas materiais, que dava o suficiente para garantir que as famílias não tivessem apenas uma refeição servida na escola por dia. E o exemplo dela foi se seguindo, né? O trabalho dela foi se seguindo, e ela apoiou outras instituições para além da Barbalha, né? Ela apoiou
outros pestalozes de outras instituições em outras partes do Estado, para garantir que o mesmo trabalho chegasse às pessoas que precisavam em outras áreas do Estado. Então, o que é que eu gostaria de destacar desse estudo, desse protagonismo, né? Desse protagonismo, Dona Minerva? Bom, Dona Minerva é uma mulher, foi uma mulher completamente diferenciada, totalmente à frente do seu tempo, né? As suas ideias eram tão revolucionárias que ela foi vista por alguns segmentos da sociedade barbalense como, de fato, uma mulher comunista, né? Mas o comum dela era exatamente esse, que todas as pessoas tivessem direito a todas as refeições, à saúde, à educação, que as crianças tivessem direito aos enxovais para nascer, que as mães tivessem direito à maternidade, à vaga na maternidade para ter o parto decente, que as famílias tivessem direito às suas casas para morar, né? As Malvinas, ali, o bairro das Malvinas, e ali por trás do Pestalozzi, que eu não sei se é o mesmo bairro, eu fui almoçar pesquisa, porque eu queria mesmo. Eu acho que a conexão dela caiu. Só um momento, tá, pessoal? Eu acho que a conexão dela caiu. Deixa eu aqui enviar aqui para ela novamente. Tânia. Minerva vive. Isso, Dalma. Eu enviei novamente aqui o convite. Eu creio que foi a internet dela que tenha caído. Vamos só aguardar aqui ela se manifestar. E que história linda, isso mesmo, Regiane. São 43 anos desse recorte temporal, e a pesquisa dela, depois eu vou até passar para vocês, é um recorte muito, muito lindo e emocionante mesmo. As palavras, você vê a doutora Tânia falando, né? Ela fala do coração. E agora, deixa eu mandar aqui. Tânia, eu vou mandar para ti novamente aqui, só um momento. Tânia. Enviei, Tânia, para ti. Minha animação. Deixa eu perguntar aqui a ela se o som... Eu estou só publicando aqui, pessoal, porque houve um probleminha no som. O meu foi o seu. Vocês estão conseguindo... Pode, Tânia. Pode sim, deve continuar. Pode sim. Vamos ver aqui. Dá uma, Tânia. Tânia enviar. Concluir. Ela já tá dando certo. Tá só... Pronto. Pronto, Desirê. Agora ela está aqui novamente. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. E antes de você falar, continuar, eu estava reportando aqui ao pessoal que você fala na sua biografia aqui, não é apenas de uma pesquisadora. Nas suas palavras, né,
porque muitos pesquisadores, eles citam muitos autores e acaba que não tendo muito essa questão do vínculo afetivo. E eu não te conhecia, né, assim, só pessoalmente, né, eu estou te conhecendo virtualmente. Hoje a gente conversou, né, lendo o seu trabalho e escutando já a história, a sua trajetória, a gente vê que você também tem esse espírito empático, de altruísmo também, isso que Dona Minerva, que quando falavam que ela era comunista, pelo contrário, as pessoas que não tinham essa visão da empatia e do altruísmo que hoje se fala tanto nas escolas, no meio, Tânia, e eu gostaria que você continuasse e lhe parabenizar, porque os títulos não tiraram essa essência, esse afeto, e falar do coração é diferente, quando a gente fala assim, suas palavras, elas soam para a gente. Seja bem-vinda novamente. Então, assim, eu fui andar, né, por trás do Pestalozzi, ali pelas Malvinas, exatamente para ver as pessoas. Aí eu perguntava às pessoas, a senhora conheceu Dona Minerva? O senhor conheceu Dona Minerva? Aí as pessoas se emocionavam, tinham pessoas que... Porque eu saí do Pestalozzi, que eu sempre conhecia as instituições, mas eu fui para o povo da comunidade. Eu quero que eles, se ela ainda permanecia na memória deles, né? E aí eu me surpreendi muito com isso, porque já passavam alguns anos que Dona Minerva tinha falecido, e mesmo assim ela estava lá no coração dessas pessoas, ela estava lá presente na memória. Aí as pessoas vinham contar a história da casa que ela construiu, que ela ajudou a construir, que ela deu os tijolos, que ela deu as telhas, do filho que ela botou na escola, do filho que ela botou para estudar, da filha que foi fazer faculdade de Crato, porque ela apoiou, porque ela incentivou, porque ela deu a mão. Então, assim, a Dona Minerva, ela veio na minha casa, ela tomou café aqui na minha casa comigo. Dona Minerva. Então, assim, as histórias eram as histórias de uma mulher do povo, né? E aí, dentro do meu texto, eu vou falar exatamente sobre que no imaginário dos barbarenses, não do povo do centro, que eu não fui falar com eles, mas das pessoas da periferia, das instituições, das pessoas que vêm para as instituições, ela está no imaginário como a mãe dos povos. As pessoas diziam para mim assim, nessas incursões que eu fiz, né, pelos bairros. Dona Minerva era a mãe dos pobres. E ela não era de dizer não, né? As pessoas diziam. Ela fazia tudo o que estivesse ao alcance dela para dizer sim. Ela era justa, ela era rigorosa com os processos, com as coisas, transparência, queria que as coisas fossem feitas da forma mais transparente possível, né? Ela alimentou, né? Ela alimentou no coração a vontade pela educação, ela absorveu muito. É só a questão do sinal mesmo, pessoal, que às vezes travam um pouquinho. Foi dizer, porque eu creio que tenha travado lá. Voltou. Voltou. Ela está na memória das pessoas de uma forma geral. E como eu me organizei para fazer um trabalho que colocasse a memória no centro, né? Colocasse a memória no centro, não como uma coisa piegas, né? De
um falso afeto guardado. São os dados. Pouco valorizadas e pouco reconhecidas, né? Então, foi esse um trabalho que eu fiz. Claro que a discussão acadêmica ela vai muito mais além desse aspecto, mas eu não me propus a conversar com vocês no nível de uma discussão acadêmica, mas sim no nível de um trabalho que eu fiz, movida por afetos, movida por gratidão, movida por outros sentimentos, e que esses sentimentos, eles são extensivos também a muitas pessoas, né? Eu quero me colocar à disposição para alguém. Desirê aqui tá falando isso mesmo, Desirê. Foi uma grande homenagem, está sendo uma grande homenagem, né, desses 43 anos do movimento Pestalozzi em Barbalha, e tendo Tânia também com esse recorte temporal, porque falhou um pouquinho, Tânia, aí eu voltei aqui a fala, mas você fazendo com tanta maestria, né, com tanta afetividade, e o Pestalozzi também tem uma importância muito grande, significativa na sua vida, como também na vida de todos os profissionais que lhe conheceram pessoalmente nos seus cursos. Não tive o prazer, mas quem sabe ainda, ou seja, online, né, nesse novo normal, que possamos fazer pelo Meet, né, também algum curso, alguma palestra sua lá para o Pestalozzi será muito bem-vinda. E eu achei tão interessante hoje, pessoal, estava conversando com Tânia, e eu vendo todo o currículo, e normalmente, né, tem essa questão do orgulho mesmo, né, da gente ver os pesquisadores. Eu disse, eu posso te chamar de doutora? Ela disse, me chame de Tânia, né, assim, tão simples, né, de uma forma assim, tão empática, tão cativante, que não tem como a pessoa não se encantar, Tânia. E eu digo isso não como clichê, sabe, mas aquilo que eu falei, volto a dizer novamente, você fala com o coração. E quando a gente fala com o coração, trazendo esse recorte, né, os mínimos detalhes, as lembranças que marcam a questão da cozinha, o jeito, e isso que você falou é tão importante que no Pestalozzi, na hora dos intervalos, né, das refeições, os alunos, eles vão lá, fazem a oração, e isso já de Dona Minerva, né, desde o tempo dela, essa questão também da fé, da esperança. E é isso também, gostaríamos também de agradecer a você, que você pudesse fazer aí as considerações também, todo mundo aqui elogiando, obrigado, dando obrigado a você. Quem quiser também fazer alguma pergunta, pessoal, aqui no chat, pode fazer para a doutora Tânia. E aí também, Tânia, sinta-se à vontade para fazer aí suas considerações finais, enfim. Eu gostaria de destacar, né, que toda luta, ela não foi em vão, né? Claro, óbvio, muitas coisas mudaram, muitas coisas melhoraram um pouco. Isso. Garantias permanentes, o acesso à saúde, o acesso à educação,
o acesso à profissionalização, o acesso à maternidade, ao enxoval, né? A comida, né? As refeições, Sim. que todos tivessem acesso de uma forma geral. Que não fosse só para alguns, para outros não. E aí, assim, essa foi a luta da Dona Minerva. A luta dela foi exatamente para isso, para que as pessoas tivessem acesso a questões mínimas, à educação, à saúde, à moradia, a coisas fundamentais, e que depois, né, inclusive um dos aspectos das narrativas das professoras, é que ela monitora os dados durante o tempo e ela vai pontuar a diminuição do número de crianças que vão ter. E aí ela vai associar isso ao largo trabalho que ela desenvolveu, sobretudo quando ela desenvolveu esse trabalho com o apoio dos convênios com a Legião Brasileira de Assistência. Então, assim, é isso que eu gostaria de dizer, né? Não vai faltar oportunidade da gente conversar. O meu trabalho foi publicado, o relatório foi publicado em 2 revistas, né? 2 revistas já publicaram esse trabalho. Eu estou preparando um texto sobre, que não está no relatório, mas tem dados de pesquisa, para tentar uma publicação em outra revista, né? Mas, assim, como eu disse, né, quem veio com a expectativa de ouvir sobre educação inclusiva, educação especial, difícil, né, eu pesquiso mulheres e o protagonismo delas no interior do Ceará, particularmente no Cariri cearense. Graças a Deus que o Cariri tem mulheres corajosas, arriscadas, destemidas, valentes. E eu acho que todos nós temos um pouco de Dona Minerva, um pouco de cada uma de nós. Quem conviveu, quem esteve perto. Então, meu abraço a todos e a todas. Eu acho que a internet está muito ruim hoje, porque teve horas que eu não consegui trabalhar hoje durante o dia. Mas é isso aí. Um abraço. Tânia, e antes de que a gente se despeça, aqui Dalma já perguntou aqui no chat, onde poderíamos conseguir a revista, essa já está, que você publicou, não é isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou localizar as revistas e mando um link para a Dalma, tá certo? Pronto. E outra revista publicou Dona Julia, tá certo? E vai ser uma honra para nós, né? Todos nós. Vai ser uma honra para nós aqui da live e também podermos compartilhar, quem não pôde participar da live, mas que a gente compartilhar essas histórias, essas pesquisas, né, que são tão importantes. E quando você falou, né, da questão da educação especial, mas você fez um recorte, mesmo não focando nessa questão somente, mas você falou do empoderamento da mulher, e foi falando de sentimentos, foi falando dessa luta que é a educação especial inclusiva, né, da não segregação, de valores, de família, de vínculos afetivos. E eu acho que a missão da educação, e principalmente da educação especial também, é essa questão dos sentimentos, do afeto, desses vínculos afetivos. Não tem como fazer educação por meio de outras, somente por teorias e práticas, se não tiver isso. Então, desde já, a gente também fica muito grato a todos que participaram desse momento, né? A Dalma, a doutora Tânia também, que passou do tempo, mas como eu disse, né, seria injusto 43 anos de história não determos ao tempo. E às vezes a gente precisa quebrar protocolos. Assim como Dona Minerva quebrou protocolos, hoje também quebramos um protocolo, né? Que a LAB teria aquele tempo, e por que não fazer diferente? Por que não pensar? Então, somos muito gratos também. Eu gostaria, Tânia, também, doutora Tânia, de agradecer a assessoria jurídica, na pessoa da doutora Betsaida, doutor Tassis, doutor Aníbal, doutor José Wilson,
doutora Damaris, e ao doutor Erickson, que é um médico voluntário, né, toda a equipe também da Pestalozzi, todos os funcionários, professores, né, Tia Santa, esses dias também falou de você, que estava com muita saudade. Então, o momento de hoje é de gratidão, né, aquilo que eu disse no início da live, podemos estar topograficamente distantes, mas topologicamente, emocionalmente, existencialmente, estamos conectados. Em outros momentos, sim, eu virei seu fã, já era fã de Dona Minerva, desde quando Desirê contou a origem, né? Esse trabalho lhe ouvindo, realmente fiquei encantado e vou lhe aperrear, viu? Beleza. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, um bom final de semana, feriado, e gratidão a todos vocês que puderam voltar aqui e ouvir a nossa doutora Tânia. Um grande abraço, tá, pessoal? Tchau, tchau. Obrigado a todos, boa noite. E esse momento ficará na história. Os 43 anos da família Pestalozziana. Abraço, pessoal. Boa noite. Eu vou encerrar aqui e vou salvar, certo?